A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Tá deixando para os irmãos aqui em João 17, versículo 2, amém. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Aqui ele está falando, assim como lhe deste poder para dar a vida eterna a toda a carne, a tudo quanto lhe deste. O que é a vida eterna, meus irmãos? Muitos anseiam, meus irmãos, pela vida eterna. Mas o que de fato é a vida eterna? Meus irmãos, essa resposta vocês vão ter no próximo vídeo. E nós vamos estar falando sobre o que é a vida eterna. Aqui ele está falando que o Pai lhe deu poder a ele sobre toda a carne para lhe dar a vida eterna. E o que é vida eterna, meus irmãos? Pergunta aos irmãos o que é a vida eterna. É só a gente viver para sempre? Não. É só a gente ter a vida eterna? Não, meus irmãos. Vocês vão ver o que é a vida eterna. Aqui ele está falando a respeito disso. O que vocês acham que é, meus irmãos? A gente acha que a vida eterna é só morar no céu. É um céu bonito, cheio de torres de ouro, coisas douradas, anjos voando para lá e para cá, e nós com aquela roupa branca, resplandecente, e que nós vamos estar lá voando, se pendurando nas asas de um querubim, meus irmãos, voando em torno de Deus, mas não. A vida eterna não é isso, meus irmãos. A vida eterna é algo que vai além. Por quê, meus irmãos? Por que é algo que vai além? Porque, meus irmãos, a vida eterna não é só a gente viver para sempre no céu. A gente tem que conhecer alguém primeiro. A gente tem que saber o que é vida eterna. A gente não sabe o que é vida eterna. Jesus Cristo aqui está falando, meus irmãos, com Deus, uma coisa que muitos queriam saber e poucos conheceram. Poucos conheceram que a vida eterna é, meus irmãos, o que é a vida eterna. Poucos conheceram, quase nenhum tinha essa resposta. Muitos achavam que sabiam, mas não, meus irmãos. Por quê? Porque naquele tempo eles não tinham a palavra, eles não quiseram o vinho novo. Por isso que eles não podiam dar vida eterna, porque eles não tinham, meus irmãos, a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna estava com Jesus. A religião daquela época não tinha essa palavra. Vocês vão ver o que é a vida eterna, meus irmãos. Jesus conhece o que é a vida eterna, mas os religiosos daquela época não. Os religiosos daquela época, meus irmãos, ainda estavam tendo acesso ao vinho novo, o vinho velho, perdão, meus irmãos, o vinho velho. Qual que era o vinho velho, meus irmãos? Em Gênesis 3, nós vemos que o Senhor condena o homem, meus irmãos, à morte eterna, independente, meus irmãos. Independente do que você fizesse, você não tinha direito à salvação. Você não tinha mais o direito à vida eterna. Você tinha, meus irmãos, herdado a corrupção da carne. É o que o Senhor diz em Gênesis 3. Que o homem ia morrer. Que o homem, meus irmãos, ia ficar a vida inteira comendo, meus irmãos, do suor do seu rosto. Que o homem, meus irmãos, ele teria que se sustentar. O homem teria que trabalhar para se sustentar. O homem teria, meus irmãos, que... Eu vou até estar lendo aqui, meus irmãos, para vocês, para dar um complemento nesse vídeo. Mas a gente vai continuar em João, tá? Só para vocês ter uma noção do que é a restauração da nossa comunhão com Deus, tá?
Gênesis 3,17 vai dizer assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido a tua voz da tua mulher, comeste da árvore que ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tomes a terra, porque dela foste tomado. Porque quanto és pó, e ao pó te tornarás. Olha a maldição, meus irmãos. Por que a gente, quando morre, meus irmãos, a gente é sepultado, o nosso corpo se desintegra na terra, ele vira pó? Porque a gente foi formado do pó, meus irmãos. E olha o que o Senhor disse: Maldita é a terra por tua causa. Com dor tu comerás dela todos os dias da tua vida. Por isso, meus irmãos, que muitos que têm condição, têm coisas boas, muitos sentem dor, comem com dor, bebem com dor, vivem com dor, meus irmãos. Muitos não têm a paz, meus irmãos. Pode ter tudo quanto é riqueza na terra, mas não tem paz. Por quê, meus irmãos? Porque isso é uma condenação da nossa natureza adâmica. Aqui é o vinho velho, meus irmãos, mas Cristo Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com o Senhor, veio para nos dar o direito à salvação e à vida eterna. Ele mesmo, meus irmãos, que outrora nos baniu da presença dele, veio para restaurar a nossa comunhão com ele, porque ele era o único, meus irmãos, que foi capaz de amar a humanidade. Ele, sendo Deus, ele não abandonou a humanidade. Eu te provo aqui, meus irmãos. Te provo aqui nesse livro que ele não abandonou a humanidade. É que a humanidade, meus irmãos, não quis ouvir ele, não quis ser governada por ele. A humanidade sempre quis, meus irmãos, andar pelas próprias pernas. Por isso que ela tropeçou. João 2 vai dizer, meus irmãos, quer dizer, João 17:2 vai dizer que ele tem o poder de dar vida eterna a toda a carne, e é o que ele veio fazer. Vocês vão saber, meus irmãos, o que é a vida eterna. Ele veio para restaurar esse direito que a gente tem de ter vida eterna e vida com abundância. Ele não quer a nossa morte, meus irmãos. Ele quer a nossa vida. Nós vamos ter vida eterna nele. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Amém. Guarda essa palavra na mente e no coração, e o Senhor esteja com você. Amém.